Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Como eu já falei na aula passada, a gente está gravando agora uma série de aulas para esse momento da nossa vida, que é o momento da pandemia. Aulas remotas, para você que não parou de estudar, que continua se preparando, que continua treinando, né? E na aula passada a gente falou de razão, né? Que é um assunto bem fácil, bem simples, né? E nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade à segunda parte, que são 3 partes, falando de proporção. A terceira parte é apenas umas questões para a gente poder ir treinando. Vocês precisam treinar questões. A gente vai resolver mais algumas no próximo vídeo para fechar e partir para um próximo assunto. Como eu tinha prometido, a nossa aula de hoje é a proporção. E a proporção, como eu falei no finalzinho do vídeo anterior, proporção nada mais é do que uma igualdade entre razões. Igualdade entre razões é isso mesmo. Digamos que eu tenho uma razão aqui, ó, como essa, onde eu digo que A está para B, e eu tenho essa outra razão aqui, ó, C para D. Se elas forem razões equivalentes, a gente pode dizer que a relação aqui é uma relação de proporção. A relação entre essas duas razões, é uma relação de proporção. Para que isso possa ser bem esclarecido, eu vou colocar um exemplo matemático aqui para que você possa entender. Digamos que eu tenha razão 3 para 5, ó, 3 para 5, e eu tenha razão 9 para 15. Ó. Aqui eu tenho uma proporção. Essas razões aqui, elas são equivalentes, elas são iguais. Por quê, professor? Porque existiu uma constante que transformou essa fração nesta fração aqui. O que aconteceu? O indivíduo veio aqui e multiplicou esse 3 por esse 3, que deu 9, ó, e multiplicou esse 5 por esse 3, que deu 15. Observem que tanto o antecedente quanto o consequente, eles foram multiplicados por um mesmo número, que nós chamamos de constante de proporcionalidade. E esse número aqui, ó, que a gente multiplicou, esse mesmo número, gerou uma outra razão, tá? E essa outra razão, como ela é fruto desta, ela é equivalente a esta. Sendo equivalente a esta, elas duas juntas montam o que nós chamamos de proporção. Certo? Essa é a ideia. Você sempre pensar que existe a razão, as duas razões, elas possuem um grau de equivalência e por isso ela é uma proporção. Imagina, por exemplo, que eu tenha 2 sobre 3, ó, igual, e aqui apareça 8 ó, vezes 12. Se você parar para analisar, tenta imaginar qual é a constante de proporcionalidade. Para me saber, até uma dicasinha básica, se você quiser saber se essa razão ela tem uma constante de essas duas razões existe uma constante de proporcionalidade, ou seja, se elas são formam mesmo uma proporção, você divide do último para o primeiro. Então você pode ir dividindo aqui, por exemplo, ó, de 8 para 2 e de 12 para 3. Se o resultado for o mesmo é porque teve uma proporção. Quer ver? Ó? 8 dividido por 2 é 4. E 12 dividido por 3 também é 4. O que significa o quê? Que na hora 4 é a minha constante de proporcionalidade. Eu multipliquei aqui, ó, 2 vezes 4. Ó, 2 vezes 4 deu 8 e 3 vezes 4 deu 12. O que significa que isso aqui é uma proporção. Você poderia ter feito isso. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 5 também dá 3, o que significa que também é uma proporção. Então, para que seja uma proporção, as razões precisam ser iguais, elas precisam ser equivalentes. Uma das maneiras de você identificar se é uma proporção ou não é você encontrando a constante de proporcionalidade. Uma outra maneira de você conseguir também é você utilizando a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai aparecer agora aí na sua tela, bem grande, para que você possa anotar no seu caderno. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que significa dizer? Significa que se eu tiver A sobre B igual a C sobre D, como é esse caso aqui, ó, eu tenho uma relação de meios e eu tenho uma relação de extremos. E você vai entender que esses aqui, ó, são os meios
nós chamamos de meios, o B e o C. E esse aqui, ó, nós chamamos de extremos. Meios e extremos. Ou seja, se eu multiplicar os meios, vai ser igual à multiplicação dos extremos. É isso que a questão está querendo dizer. E o que significa dizer? Desculpa que o pincel caiu aqui, gente. O que significa dizer isso? Significa isso aqui, ó. Eu vou apagar essa relação aqui, que é uma outra forma da gente ver que é uma proporção. Vou apagando aqui rapidinho mesmo com o dedo, para que você possa entender. Para me saber se é uma proporção, basta eu multiplicar, ó. 2 vezes 12 vai ser igual a 3 vezes 8. Quer ver? 2 vezes 12 é 24. E 8 vezes 3 também é 24. Aqui, 3 vezes 15 é 45. 9 vezes 5, ou 5 vezes 9 é o quê? 45. O produto dos meios ficou igual ao produto dos extremos. Então a gente tem duas maneiras de poder aprender a calcular, a saber se é uma proporção, essa igualdade de razões, se existe igualdade de razões mesmo, se ela é uma proporção, ou se não existe igualdade. Como? Primeiro, achando essa constante de proporcionalidade, e a segunda é fazendo a propriedade fundamental da proporção, das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza? Agora, como é que isso é aplicado numa prova? Como que isso vai ser aplicado num seletivo, num concurso, numa prova que você vai fazer? Você vai ver agora. Olha aí a questão que vai aparecer de exemplo na sua aula aí. Olha, observa. Bora lá. A questão já apareceu aqui, né? Já apareceu aí para você e já apareceu aqui, já está aqui no quadro também. Vamos entender como que a gente calcula a proporção. Proporção tem uma ligação muito forte com a razão, claro, porque ela é uma igualdade de razões. Então, a maioria das questões vai aparecer assim, uma razão em relação a uma determinada quantidade, uma quantidade que geralmente é total. Existe um total e uma razão que tem a ver com esse total. Então, como que isso é aplicado necessariamente nas questões? Para ser aplicado nas questões, geralmente a questão está pedindo que você encontre essa constante de proporcionalidade que eu falei ainda agora. Então, o que vai acontecer? Observe o seguinte. Aqui diz assim, uma empresa tem seu quadro de pessoal 84 empregados. E a razão entre o número, desculpa aqui que tem um S, entre o número de homens, ó, o número de homens e o número de mulheres é nessa ordem 4 sobre 3. Qual é o número de mulheres dessa empresa? Aí a pessoa vem e diz, é 3, ó. Não. A razão entre o número de homens e de mulheres. Então aqui eu tenho 4, ó, e aqui eu tenho 3. E eu não sei, eu só sei que essa razão aqui, ó, ela é equivalente à razão de homens e o quê? E de mulheres. Só que eu não sei a quantidade de homens e também não sei a quantidade de mulheres. A única coisa que o problema ainda me dá é essa informação aqui, ó. Se eu juntar os homens com as mulheres, eu vou ter 84 empregados. Essa foi a ideia que foi dada. Então você entendeu? Aqui o que aconteceu? Eu tenho a razão entre a quantidade de homens, entre o número de homens e de mulheres. A razão entre o número de homens e de mulheres é 4 sobre 3. Mas isso não significa que é a quantidade de homens e de mulheres. É apenas uma razão. Eu não sei aqui, porque o que eu sei é que se eu juntar os dois dá 84. O que significa? Se eu somar 4 mais 3 só dá 7. Então eu não posso dizer que isso aqui é a razão exata, né? Essa aqui é uma razão equivalente. É uma razão reduzida da quantidade de homens e de mulheres. Como que eu vou resolver esta questão? Aplicando o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Primeiro, eu vou ensinar para vocês como resolver usando a constante de proporcionalidade. Depois, eu vou resolver o método que eu mais gosto, que é o método do H. É um método bem simples, bem fácil, você resolve rapidinho, só treinando. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai pegar, para a constante de proporcionalidade, vou botar bem aqui, ó, constante de, vou abreviar,
proporcionalidade, você vai dizer que é a letra K. Então, você já sabe que eu vou ter aqui um número e bem que eu vou ter um outro esse mesmo número multiplicando para me encontrar essa razão aqui, que é esse K é a minha constante de proporcionalidade. Então, o que eu vou dizer? H é 4 vezes K. M é 3 vezes K. Vamos substituir aqui. H é 4 vezes K. Então, eu vou botar 4K. M é 3 vezes K. Então, eu vou botar 3K. Isso igual a 84. 4K mais 3K gera uma equação. Você vem e faz isso. Ó, 7K igual a 84. K vai ser igual. 84, esse 7 que está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 84 dividido por 7 vai ser quanto? Vai ser 12. Ou seja, 12 é a minha constante de proporcionalidade. Significa que aqui, ó, no lugar do K, é como se fosse quem? É como se fosse o 12. Então, 4 vezes 12 vai dar quanto? 4 vezes 12 dá 48. 3 vezes 12 dá quanto? 36. Achei o número de homens, achei o número de mulheres. Pronto. Esse aqui é um método que a gente pode utilizar quando você souber resolver através de equações do primeiro grau, que acontece muito e muitos professores utilizam, muitos livros, e é muito fácil de fazer. Mas existe um outro método que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês vão tentar responder. Depois disso eu vou botar uma questão, você pode usar qualquer um dos dois métodos, porque eu também resolverei pelos dois. Então pensa o seguinte, ao invés de resolver tudo desse jeito, você vem bem aqui e você faz apenas um H. Ó, bem assim, lá no finalzinho, um H. Aí o que você vai fazer? Aqui você vai botar a razão. Ó, homens, mulheres. Você já sabe que homens a razão está para 4 e mulheres está para 3. O antecedente e o consequente. Nessa ordem você deixa assim. Quanto é o total? O total é 84. Então você vai botar bem aqui, ó, no final, sempre. Essas regras são as regras para você fazer sempre. Aí você vem bem aqui e faz isso, ó, você soma. 4 mais 3 é 7. Depois que você somar o 4 mais 3 é 7, você vem e divide aqui, ó. 84 dividido por 7. 84 dividido por 7, você já sabe que dá 12. Você repete o 12 aqui, repete o 12 aqui, ó. E aí você multiplica todo mundo. Aqui você já resolveu, porque 7 vezes 12 é 84. Agora é só resolver aqui, ó. 4 vezes 12 vai dar 48. 3 vezes 12 vai dar o quê? 36. Você achou a resposta também. Então existem essas duas maneiras. Eu gosto sempre de deixar duas formas para que você possa resolver as questões. E você escolha qual é o método mais propício para você poder resolver as questões. Existe achando a constante de proporcionalidade e existe também resolvendo nesse formato aqui, né, no método do H. Vai aparecer agora aí uma questão, você vai tentar responder, vai pausar o vídeo e a gente vai fazer de novo através dos dois métodos. Olha aí. Vamos lá. Então vamos fazer aqui, apareceu aí, vai aparecer aqui do lado novamente, enquanto eu faço a leitura. E aí a gente vai responder utilizando tanto o método do H quanto o método da constante de proporcionalidade, né? Então nós temos assim, na recepção de um laboratório de análises clínicas, os guichês A e B atenderam juntos um total de 56 pessoas. Vamos pensar aqui o seguinte, vamos montar esse problema. Eu sei que o guichê A, junto com o guichê B, atendeu 56 pessoas. É o que diz aí a questão. Aí diz assim, sabendo que a razão entre o número de pessoas atendidas no guichê A e o número de pessoas atendidas no guichê B foi de 4 sobre 3, então o número de pessoas atendidas no guichê A foi quanto? Então a gente já sabe que a razão aqui entre o número de pessoas atendidas pelo guichê A e pelo guichê B foi de 4 para 3. Ó, essa aqui é a mesma razão da questão anterior, exatamente para que você possa treinar.
Vamos pensar aqui, resolvendo primeiro. Então está aqui montado o meu probleminha, né, de razão. Eu posso resolver de duas maneiras. Eu vou resolver pela constante, ó, vou botar aqui pela constante, e vou usar o outro método, o método do H. Vamos pensar o seguinte. Resolvendo pela constante, eu já sei que bem aqui, ó, eu vou ter que multiplicar esse número por uma constante, e assim como eu vou multiplicar esse número por outra constante. Então, pegando o A mais o B e sabendo que ele é 56, eu venho aqui e digo, ó, o A, na verdade, é 4 vezes K. Isso aqui é como se fosse bem aqui, ó, 4 vezes K, melhor dizendo. E aqui é o 3 vezes o K. Aí o que você vai fazer? O A é 4K. O B é 3K. Isso tudo vai ser igual a 56, que é a constante. Eu botei aqui, gente, mas também está certo. Só que como é esse aqui que a gente vai utilizar para resolver, eu mudei, tá? Mas não tem problema nenhum. Aí o que vai acontecer? 4K mais 3K é 7K. Igual a quanto? 56. K vai ser igual a 56 dividido por 7. Logo, K vai ser 8, que é a minha constante de proporcionalidade. Então, o valor da constante de proporcionalidade é 8, porque 8 vezes 7 é 56. Na hora que eu dividir, deu 8. O que você vai fazer aqui, para fechar? Você vai trocar. O K não é 8, e aqui também não é 8. Então, 4 vezes 8 é quanto? 32. 3 vezes 8 é quanto? 24. Então, está aqui. A quantidade de atendimentos do guichê A foi 32 e a quantidade de atendimentos do guichê B foi 24. Só que além desse processo, eu posso resolver também de outra maneira, que é a maneira aqui, ó, do H, tá? Posso resolver dessa maneira, que também é uma maneira muito simples. Você pode fazer só assim, ó. Passa o H, e aí você já sabe. Para o guichê A, eu sei que é quanto? É 4. E para o guichê B, eu sei que é quanto? É 3. E o total eu vou botar sempre bem aqui, 56. Pronto. Depois que eu fiz essa montagem, eu venho e somo os dois aqui, ó. 4 mais 3 é 7. 56 dividido por 7 dá 8. 7 vezes 8, 56. Aqui eu multiplico por 8, também multiplico por 8. 4 vezes 8 é 32. 3 vezes 8 é 24. Como está perguntando quantos foram atendidos pelo guichê A, a resposta aqui, ó, é quanto? É 32. Viu como não é difícil? É só você treinar. Muito simples, muito fácil de você resolver tranquilamente. Eu estou aqui com o material. Vamos fazer só mais uma para fixar a ideia e a gente passar para o próximo vídeo. Fazendo aí, vai aparecer na tela. Continuando, então, questão. Vamos lá. Diz assim, um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas que assistem a novelas revelou que a razão entre homens e mulheres nessa ordem é de 3/7. De acordo com a pesquisa, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que assistem a novelas é de... Aí você vai tomar muito cuidado. Porque você tem que prestar atenção no comando, na pergunta, que diz a diferença entre mulheres e homens. Então você vai fazer um detalhezinho no final. Mas antes vamos montar o problema. Já apareceu aqui, você vai fazer agora. Eu deixei só as alternativas para a gente analisar, mas vamos recolher os dados. A gente já sabe que foi feita uma pesquisa com homens e com mulheres, né? E a pesquisa diz que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 3/7. E eu sei que se eu juntar essas pessoas aqui, ó, a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres, vai dar um total de 1.600. Então vamos resolver aqui para a gente poder entender. Fazendo aqui, montando, eu posso usar a questão da constante. Fazendo como? Acrescentando aqui, ó, dizendo que a quantidade de homens é 3 vezes K e a quantidade de mulheres é 7 vezes K. Somando todo mundo, 3, vou botar mais aqui embaixo, 3K mais 7K, porque o valor da quantidade de homens, 3K, de mulheres, 7K, igual a 1.600.
1.600. 3K mais 7K é 10K, igual a 1.600. Isolando o K na forma de equação, vai ficar 1.600 dividido por 10. Aí, gente, aqui eu só faço cortar aqui, ó. Eu corto o zero. Bem simplesinho. O que eu venho? Eu faço esse corte aqui, ó. Esse com esse. 160 dividido por 1 é 160. Eu já achei a minha constante de proporcionalidade. Significa que aqui, ó, vai ser 3. Vou pegar aqui o azul. 3 vezes 160 e 7 vezes o 160. Que aí eu vou achar a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Se eu multiplicar 3 vezes 160, 3 vezes 0 é 0. 6 vezes 3 é 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Se eu multiplicar 7 vezes 160, 7 vezes 0 é 0. 6 vezes 7 é 42. Vai 4, né? 7 vezes 1, 7 com 4, 11. Então vai ser 1.120 mulheres. E aí o que vai acontecer? Você já sabe que a quantidade de homens é 480 e a quantidade de mulheres é 1.120. Só que você vai tomar cuidado, porque o comando da questão pergunta qual é a diferença. Você for analisar aqui, você não acha nenhuma das duas alternativas, das duas respostas aqui nas alternativas. Por quê? Porque o comando da questão pergunta qual é a diferença entre a quantidade de mulheres, que é maior, 1.120, e a quantidade de homens. Antes da gente fazer isso, tem um método do H, que você pode fazer aí da sua casa. Você pode só fazer isso, pegar o 1.600, que é esse valor aqui, ó, botar o total, e a razão aqui de homens para mulheres. A razão de homens aqui no caso é 3, para mulheres é 7. Aí você vem e soma os dois. 3 mais 7 é 10. Aí você vem e divide aqui, ó. 1.600 dividido por 10. Você já sabe que vai dar 160. Qualquer coisa é só cortar um zero com o outro aqui, ó. 160 dividido por 1 é 160. Aqui é vezes 160. E aqui também 160. 3 vezes 160 já sabe que deu o quê? 480. 7 vezes 160 já viu que dá 1.120. Tanto é que se você juntar aqui, ó, vai dar exatamente 1.600. Aí, depois que eu já usei os dois métodos, que eu posso utilizar qualquer um dos dois métodos, o que eu vou fazer? Eu vou resolver do jeito que o comando pediu, a diferença entre mulheres e homens. E aí eu vou só fazer isso aqui para me achar a diferença. Mulheres é 1.120. Homens, ó, é 480. Tem que ver se está aparecendo a quantidade aí direitinho no quadro, tá? 1.400 é 1.120 menos 480, porque diferença, o valor da diferença é sempre o quê? É sempre menos. Então você vai prestar atenção para você não errar nisso aí, tá bom? O que vai acontecer? 0 aqui menos 0 é 0. Aí você vai tomar cuidado, porque aqui é 12, né? Ó, você pediu emprestado aqui, 12 menos 8 vai dar 4, né? E aqui ficou 10. 10 menos 4, 6. Ou seja, a resposta é a letra A, 640. Tá aqui as duas maneiras que você pode resolver e tá aqui o método, a resposta para vocês. Tem dois métodos. O método usando a constante e o outro método aqui usando o método do H, que eu amo particularmente. Eu acho ele maravilhoso. E é uma maneira até de você responder de forma bem rápida. Basta você treinar. Beleza? Gente, então essa foi a aula de hoje sobre proporção, muita coisa, muito aprendizado. Espero que você tenha gostado. Nossa próxima aula é a terceira parte desse conteúdo, que é a resolução de 4 questões relacionadas à razão e proporção. Aguardo vocês no nosso próximo encontro e até lá. Use máscara. Tchau.